Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas vamos aqui para mais um encontro, né, não presencial, para a gente poder organizar um conteúdo, tá? Hoje nós vamos aqui para a primeira aula, ó, se você está no cursinho noturno, a primeira aula do caderno de geografia, primeira aula de geografia geral. Na última aula nós finalizamos geografia do Brasil, estamos falando de população, no segundo caderno a gente continua ainda falando de população, mas agora a gente vai falar de geografia geral. Hoje a gente tem um assunto meio que de resumo ou de revisão de alguns conteúdos que você viu no ensino fundamental, viu no ensino médio também, que é sobre a movimentação, né, que o nosso planeta faz, as movimentações, né, e a distribuição de luz no nosso planeta, as estações do ano, e aí eu vou dar algumas dicas de algumas implicações disso no nosso cotidiano, na nossa vida. Todo mundo sabe que a questão climática, né, e como o planeta funciona é determinante também para a parte cultural, para a parte econômica, política, tem vários desdobramentos aí, a gente vai tentar ver isso também, beleza? Vai acompanhando aí pelo seu material, mas eu coloquei aqui uma animação para a gente olhar junto também. Vocês sabem que o planeta ele tem dois movimentos, né? Vou colocar. Nós temos dois movimentos diferentes para o planeta. Nós temos o movimento de rotação, né? Que é esse que a gente está vendo aqui. Isso é o que a gente chama de um dia, né? Popularmente 24 horas. Na verdade não dá bem 24 horas, dá um pouquinho menos, né? Um pouquinho mais de 23 horas e 56 minutos. E esse movimento de rotação que a Terra faz tem um segredinho, né? Que é essa questão aqui da inclinação do eixo da Terra com relação ao Sol. Nós temos uma inclinação aqui de aproximadamente 23,5 graus. Esse aqui é o segredo de tudo. Com essa inclinação, com esse eixo, né, fixo, a Terra ela faz um outro movimento, né? E esse outro movimento é o movimento que ela faz em torno do Sol, numa órbita elíptica, né? E em um ponto ela passa mais próximo do Sol, num ponto mais distante, esse ponto mais próximo afélio, o ponto mais distante periélio, mas uma órbita elíptica. E como você tem aqui uma inclinação da Terra com relação ao Sol, a forma com que a Terra vai distribuir, o Sol vai distribuir a luz no planeta, é diferente ao longo do ano. Então se você juntar esse movimento de rotação que ela faz e mais esse movimento que ela está fazendo em torno do Sol, a rotação, o movimento em torno do seu próprio eixo, a translação, o movimento que ela faz aqui em torno do Sol, né? Você tem uma distribuição, como o eixo ele é fixo, né? Ele não vai variar, você tem uma distribuição diferente da luz do Sol ao longo de uma volta completa, ao longo de um ano. Enquanto ela dá 365 voltas em torno do seu próprio eixo, ela dá uma volta em torno do Sol. E quando ela faz isso com esse eixo fixo, pode ver na imagem aqui que o eixo não vai mudar, você tem uma distribuição diferente. Vamos começar aqui pelo solstício de junho, não sei se dá para ver aqui, solstício de junho. O solstício é o ponto máximo na diferenciação de luz que os hemisférios vão receber. Então, nesse caso aqui, é o ponto máximo dessa diferença da distribuição de luz. O hemisfério norte está recebendo muito mais luminosidade, né, muito mais incidência solar do que o hemisfério sul. Então esse é o ponto máximo. Isso acontece em um dia, né, na verdade 2 dias no ano. Mas aqui nós estamos falando do solstício de junho. Nesse ano aqui eu coloquei para o dia 20 de junho, vai ser o solstício de verão no inverno norte, no hemisfério norte, perdão, e de inverno no hemisfério sul. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Como o hemisfério norte está recebendo mais incidência solar, isso está marcando a entrada de uma estação extrema deles, que é o verão. Isso acontece agora no meio do ano. Para nós aqui do hemisfério sul, nós estamos recebendo menos incidência solar, ou a inclinação da luz do Sol está maior aqui para o hemisfério sul, então nós recebemos menos luminosidade. E aí, olha a situação com relação ao Sol. Aqui você tem uma iluminação mais direta, né, no hemisfério norte, e aqui no hemisfério sul você tem uma inclinação maior, que faz com que a luz do Sol se distribua mais, e aí diminui a capacidade dela aquecer o hemisfério sul. Nesse caso aqui, para a gente, nessa data, isso está marcando um solstício, só que nesse caso um solstício de inverno. É quando começa o nosso inverno aqui no hemisfério sul, no nosso caso Brasil. E lembrando também que esse ponto aqui é o afélio, tá? É o ponto que nós somos mais distante do Sol nesse momento de translação.
Nesse caso você tem um dia de 14 horas, né, no hemisfério norte, e uma noite só de 10 horas, ou seja, o dia tem uma duração maior do que a noite nesse caso, tudo bem? Isso marca o solstício. No caso dos polos tem uma questão interessante, olha só como é que fica a situação do Polo Norte, por exemplo, né? O Polo Norte ele tem o famoso sol da meia-noite lá, né? Durante um período aqui, algumas semanas até, o Polo Norte não vai escurecer. Enquanto a Terra não sair dessa posição em que possa distribuir melhor a luz, não vai escurecer no Polo Norte. Se isso acontece no Polo Norte, é sempre invertido, né? No Polo Sul, olha a situação que a gente tem. Uma noite permanente ali, obviamente as temperaturas estão mais elevadas aqui, mesmo sendo temperaturas baixas, né? E está mais frio aqui no hemisfério sul. Isso vai ter toda uma dinâmica aí na distribuição desses ventos pelo planeta, ok? Marcando aqui então, nesse período, em junho, nesse caso, solstício de verão, iniciando o verão lá no hemisfério norte, e o solstício iniciando o inverno no hemisfério sul. Conforme o tempo vai passando, a Terra continua o seu movimento e 3 meses depois ela está numa outra situação. E aí no caso seria um equinócio. Aqui seria um equinócio lá no dia 22 de setembro agora de 2020 vai acontecer isso. Nesse equinócio, ao nome, é equinócio, lembra equilíbrio, né? Nesse caso aqui, ela manteve o seu eixo, né? E os dois hemisférios estão recebendo luminosidade da mesma forma. Há uma distribuição igual entre os dois hemisférios. Obviamente, a linha do Equador recebe uma incidência solar maior, mas a diferença de luminosidade no hemisfério norte e no hemisfério sul, nesse caso, não existe. Ela está equilibrada, tá? Então, se você olhar aqui, por exemplo, a situação dos polos, os dois polos estão girando com dia e noite ali, tudo bem, isso está acontecendo normal. Então essa situação de equilíbrio vai marcar 2 estações do ano também para esses dois hemisférios, né? No caso do hemisfério norte, como eles estão saindo do verão, vai começar a estação do outono, e o hemisfério sul, como está saindo do inverno, vai começar a nossa primavera. Lá no mês de setembro isso vai acontecer. 3 meses depois, os dias e as noites têm duração igual ali, tá? 12 horas. 3 meses depois nós chegamos numa situação de solstício, só que agora um solstício lá do 21 de dezembro de 2020, ó. Nesse solstício, aí já seria o periélio, né? A gente está um pouco mais distante no movimento de translação. Nesse caso aqui, inverte a situação. Nesse solstício é o ponto máximo dessa inclinação do eixo da Terra, e o ponto máximo dessa diferença da luminosidade que a Terra vai receber. O hemisfério norte passa a receber menos luminosidade, menos incidência solar, menos calor, portanto, e o hemisfério sul, agora virado para o Sol, né, passa a receber uma incidência muito maior. Por isso que no verão, nessa data, no dia 21, vai começar aqui para o hemisfério sul a nossa estação de verão, e lá no hemisfério norte começa a estação do inverno. Olha só como é que fica a superfície da Terra com relação à luminosidade que ela vai receber. O hemisfério sul bem de frente, né, recebendo uma luminosidade maior, e o hemisfério norte agora com uma inclinação, e aí vai ficar mais frio para eles, lá vai começar uma outra estação do ano. Nesse caso aqui, no solstício de dezembro, quando você olha para a situação lá dos polos, deixa eu ver se é isso mesmo que vai aparecer agora aqui pra gente. Toma uma água aí. A Terra parou, mano. Tá todo mundo lá por conta do corona também. Pronto, chegou. Aqui, ó, no caso do hemisfério norte, né, lá no Polo Norte, você tem uma ausência de luminosidade durante um período de tempo, e no hemisfério sul, aí você vai ter uma luminosidade constante, né, do Sol no hemisfério sul. Lembrando que o hemisfério norte vai estar no inverno, né, começando o inverno deles, por isso que quando a gente assiste filmes feitos nos Estados Unidos, né, no hemisfério norte, a época do Natal ali é uma época de neve, né? E no caso do hemisfério sul, nós estamos começando aqui as nossas férias, está todo mundo feliz no fim do ano, e começando o nosso verão. Olha como é que fica a luminosidade no hemisfério sul. Não vai escurecer, né? Vai ficar alguns dias aí bem iluminados. E aí, o que está marcando aqui, o solstício, dia 21 de dezembro, marca o começo do inverno para quem está no hemisfério norte, e marca o começo do verão para quem está no hemisfério sul. 2 estações extremas também. 3 meses depois, a Terra continua com rotação e translação, né? 3 meses depois, nós temos, para finalizar, um equinócio agora no dia 20 de março, que é esse que, não sei quando está assistindo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está bem pertinho
disso acontecer. Esse equinócio volta a uma situação de equilíbrio. Ó, os dois hemisférios, a Terra manteve o seu eixo. Nessa posição ela vai receber luz com a mesma intensidade nos dois hemisférios. Obviamente, galera, a linha do Equador, a região equatorial, tropical, sempre recebe muita luminosidade, independente dessa variação da iluminação, né? Agora aqui nesse caso você tem uma situação equilibrada, olha só os dois polos, ó, aqui, ó, os dois polos recebendo luz também de forma equilibrada, os dois hemisférios com a mesma luminosidade, mesma intensidade, né? E aí nesse caso aqui você tem duas estações equilibradas que vão começar também. Como no hemisfério norte eles estão saindo do inverno, agora começa a primavera deles, no mês de março. E nós, que estamos saindo do verão, vai começar a nossa estação, que é o outono. Tudo bem? Então, se a gente olhar esse movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, associado ao movimento de translação, esse movimento que ela faz em torno do Sol, nessa órbita elíptica que ela tem, aí nós temos uma explicação das estações do ano. Obviamente tem um pulo do gato aí, né? Essa inclinação que a Terra tem e o fato dela manter esse eixo, ó, repara aqui deixa eu ver se eu volto um pouquinho aqui a imagem. Olha lá, ó. Reparem que ela mantém o eixo, ó. E aí, ó, equilibrado, aí tem um desequilíbrio. O hemisfério norte recebe mais luz. Equilibrado e desequilibra de noite, de novo, né? De noite. Tem desequilíbrio de noite aí que dá BO. E aí, exatamente é o seguinte, vamos esquecer agora um pouco aqui. A situação é assim. Nós temos um pulo do gato que eu estava falando, né? É justamente essa inclinação da Terra que faz com que ela possa receber essa luminosidade, né, do Sol de forma diferente e criar um equilíbrio dentro da Terra, dentro da nossa atmosfera. E isso é muito raro, isso é muito bonito, que permite a vida no nosso planeta. É esse equilíbrio que permite que a água exista aqui nos 3 estados, né? Alguns falam 4 estados, o Chuchu seria o 4º estado, Chuchu, 4º estado da água, mas a água e toda essa interação atmosférica, né? Então, se você parar para pensar, essas estações do ano, todo esse equilíbrio, isso é muito bonito, isso é muito raro, isso é muito frágil, o nosso planeta é maravilhoso por conta disso, então, tá bom? A última coisa que eu tenho para falar para vocês nessa aula é que, assim, nesse movimento de rotação que a Terra faz, depois eu vou trazer um globo aqui pra gente, a Terra ela sempre gira no sentido, ainda bem que ela gira num sentido só, né? Mas ela sempre gira no sentido oeste para leste. E quando ela faz esse movimento de oeste para leste, a gente fala que o Sol ele tem um movimento aparente, tá? Acreditem em mim, a Terra é redonda, ela não é plana, é uma geóide. E nós temos um movimento aparente do Sol. É a Terra que se movimenta em torno do Sol. Mas para nós que estamos aqui, a gente vê o Sol nascer, né, mais ou menos na direção leste. Isso dá certo só em 2 dias do ano, na verdade. Nós vemos o Sol nascer num determinado lugar e ele faz um movimento aparente, né, durante o dia. Então, ela sempre faz um movimento, assim, na sua rotação, de oeste para leste. Então parece que o Sol está sempre vindo do leste. Sempre vem lá do leste, por isso talvez aí o Japão, a terra do sol nascente, né? E quando chega no final do ano, a gente vê o pessoal comemorando primeiro ali a chegada do ano novo. Obviamente a escolha de onde vai mudar essa data, que as linhas que vão determinar isso, onde está a linha internacional da data e tal, isso tem a ver com escolhas políticas, e nós que somos estudantes de geografia e história, a gente vai ficar ligado nisso quando a gente for falar de cartografia e fuso horários, mas isso só no próximo encontro, na próxima aula aí. Espero que você tenha aproveitado. Faça o exercício dessa aula, faça também as tarefas que estão aí disponíveis para vocês, e eu vou deixar algum materialzinho de apoio aí, inclusive esse vídeo aqui eu posso deixar para vocês, essa animação que eu usei, como material de apoio para você poder estudar então, tá bom? Em breve eu chego com outra aula aí, a gente vai conversando, se vocês tiverem dúvidas, já deixei meu telefone lá, vários alunos aí inclusive já me mandaram mensagem, continuem mandando, vocês não estão atrapalhando, não precisa pedir desculpa incomodar, não é incômodo nenhum, tá todo mundo de molho agora, estamos em casa, mas a gente está trabalhando, tá bom? A gente está pensando, preocupado com os estudos de vocês e torcendo para que tudo dê certo, beleza? Obrigado, até mais, valeu!